não consegui assistir, né? Não tá aqui presente agora e quer assistir depois, aí assiste depois, não tem problema, tá? Então já pelo menos fica gravado aqui. Aí depois eu vou baixar ela bonitinha e disponibilizá-la no Ava para vocês, tá bom? Então já vou deixar gravando aqui. E aí, gente, vamos relembrar então o que vai ser para hoje, o que é para hoje. Então, gente, olha só, a gente já viu a microbiologia básica toda. Então, a gente já falou de bactérias, já falamos de vírus, já falamos de fungos. E agora a gente fala da microbiologia oral mesmo. Tá? Essa aula de hoje é para falar sobre micro-organismos orais. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente fala hoje de biofilmes e de cárie. E aí, quando a gente fala de biofilme, gente, a gente até falou, né, em outras aulas sobre o biofilme, na verdade. Teve grupo que me mandou trabalho falando de biofilme. Mas é muito importante a gente conversar sobre os biofilmes, como é que eles se formam, o que está envolvido nesse mecanismo, porque tem gente que acha, na verdade, que os biofilmes sempre são micro-organismos patogênicos. Que toda vez que a gente fala de biofilme na nossa boca, a gente vai estar falando de micro-organismos que causam mal para a gente, que vão causar um prejuízo. E, na verdade, durante anos, né, isso realmente era muito falado, isso era o comentário, isso era, né, o que os pesquisadores sempre sugeriram, só que na verdade não é. Tá? E isso daí, com o advento da microbiologia, com a melhora dos equipamentos, dos testes, eles puderam observar o quê? Que os biofilmes são grupos de micro-organismos, não são só bactérias, tá, gente? Isso aí você tem que deixar bem claro isso com vocês, porque às vezes a gente pensa que biofilmes são só bactérias. É claro que predominam as bactérias, mas a gente também tem muitos fungos ali, tá? Então, quando a gente fala desses biofilmes, são micro-organismos de diversas espécies, de diversos gêneros. A gente fala muito de streptococcus, mas não são só os streptococcus, existem várias outras bactérias, né? Quando a gente fala de bactérias, outras envolvidas, e todas elas, na verdade, elas estão ali como um processo de sobrevivência para elas. E o que a gente tem que lembrar, gente, lembra naquela nossa aula de bactéria, que existem aquelas bactérias que são realmente patogênicas, são aquelas que vivem naturalmente no nosso organismo, que são encontradas naturalmente no nosso organismo. E quando a gente fala de biofilme, a gente vai ter esses micro-organismos que naturalmente vivem na nossa boca, tá? Elas colonizam a nossa boca. Só que o que acontece? Dependendo da situação, dependendo da sua alimentação, principalmente muita sacarose, falta de fibras, você não tem, às vezes, uma boa higienização bucal, aí entra muito realmente essa parte de vocês em auxiliar os pacientes, né, com essa questão da correta escovação, a questão do flúor. Se isso não for bem efetuado, bem feito, uma alimentação também bem feita, o que pode acontecer é que você pode priorizar grupo de micro-organismos que são patogênicos, que podem levar uma mudança de pH, tá? E aí esse pH ficando mais ácido, você pode de fato levar a desenvolver micro-organismos que são mais patogênicos, a gente vai ver sobre isso direitinho, tá? E aí pode levar a uma cárie, pode levar a uma periodontite. Então, na verdade, eu não posso sempre afirmar que quando um paciente tem a formação daquele biofilme, ele vai ter aquela placa que obrigatoriamente ele está doente, que aquilo tem, sabe, tem que ser eliminado a qualquer custo. Na verdade, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque nem sempre os micro-organismos que estão ali, eles são de fato micro-organismos que vão desenvolver doenças para aquele indivíduo. Tá? Então, é sobre isso que a gente conversa, lembrando que quando a gente fala de micro-organismos, você não pode esquecer jamais, tá? Essa questão que existem os micro-organismos que naturalmente vivem ali na sua boca, tá? E que elas vão se multiplicar. Inclusive, gente, a relação entre os micro-organismos é uma coisa tão interessante que dentro de espécies de streptococcus, por exemplo, que é muito comum na nossa boca, a gente tem espécies como streptococcus mutans, que ele é extremamente virulento, que ele é extremamente patogênico.
E existem outras espécies de streptococcus, como sanguíneos, por exemplo, que ele não é tão patogênico assim. E já foi confirmado que, dependendo da espécie de bactérias ou de micro-organismos que você tem na sua boca, uma pode competir por espaço, por alimento, com a outra e pode levar a outra à morte, aquela que seria patogênica. Então, na verdade, lembra, gente, que independente se é a boca, independente do que a gente está falando, os micro-organismos, eles têm mecanismos de defesa. O biofilme é um desses mecanismos de defesa. Tá? Então, a gente estuda sobre eles, porque, claro, que dependendo do micro-organismo que vai estar ali, vai estar levando a um problema bucal. E vocês, como dentistas, né, vocês ajudam, vocês resolvem esse problema, né? Mesmo porque pode levar a cárie, a periodontite, e isso é um problema, né? Dores naquele paciente, e aí acaba que a gente tem que resolver isso aí. Então, vamos compartilhar a tela aqui para a aula. Deixa eu colocar aqui. E aí, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me perguntando, vocês vão tirando, e a gente vai tentando, tá, levar essa aula aí para um bom entendimento. Essa aula, né, é uma aula que, às vezes, para quem não gosta muito de micro, pode ser que nessa aula vocês gostem mais um pouquinho, porque ele fala diretamente a questão do dente, da gengiva, de cárie. Então, na verdade, é a área mesmo, de fato, de cada um de vocês. Então, às vezes, para quem não gostou de micro, ao longo desse período, pode se encontrar aqui e falar: ah, mas até que eu gostei disso, legal, né? Então, vocês podem começar a entender um pouquinho melhor disso aqui. Tá? Então, a gente começa falando de biofilme, das características dos biofilmes, dos principais micro-organismos que a gente se encontra ali, e depois a gente fala de cárie. Mesmo porque, gente, não tem como falar de cárie e não falar de biofilme. Inclusive, lá no AVA, eu coloquei para vocês o link, tá? Que na hora que vocês veem lá referências bibliográficas, eu coloco para vocês o link do livro. Tem um livro na biblioteca digital da Multivix que ele é muito bom, esse livro. Ele fala direitinho, ele tem um capítulo só de biofilme bucal. Ele tem um capítulo só de cárie. Então, é muito bom, tá? Eu coloquei o link lá, é só clicar lá no link que vocês vão direto lá pro livro. Tá? Muito bom esse livro. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aí a nossa vida. Falando um pouquinho do biofilme, gente. Toda vez que eu falo de biofilme, eu estou falando de um grupo de micro-organismos que colonizam determinado local. Esses biofilmes, eles são exclusivamente bucais? Não, tá? Existem biofilmes que são utilizados pela indústria, eles são utilizados em catéteres, tá? Cirúrgicos. Existem biofilmes que são utilizados em tratamento de esgoto. Então, biofilmes é uma comunidade de micro-organismos que convivem. Tá? E essa comunidade, gente, eles se protegem. Por quê? Porque ali você tem um grupo de micro-organismos que, de fato, eles estão se multiplicando, eles estão sobrevivendo àquele ambiente, e cada micro-organismo pode conferir ao outro algumas condições, como nutrição, como oxigênio, como proteção. Às vezes, por exemplo, você tem, vamos falar de bactéria, às vezes você tem uma bactéria ali que ela é suscetível a determinado antimicrobiano. E nesse mesmo biofilme, você pode ter um grupo de bactérias que elas são resistentes àquele antimicrobiano. E aí um pode proteger o outro. Então, na verdade, esses biofilmes são ecossistemas, são comunidades de micro-organismos que vão colonizar determinados locais. Como vocês são da área de odonto, a gente vai falar de biofilmes bucais. E a gente não pode deixar de falar, gente, o seguinte: toda vez que a gente fala da boca, é uma cavidade que é repleta de micro-organismos. E aí você pode falar assim, Natália, mas da onde que vem tanto micro-organismo, gente? Lembra na aula de bactéria, né, de bacteriologia? Naturalmente, você tem micro-organismos proliferando, colonizando o seu corpo inteiro. Então, na boca não é diferente, mesmo porque a gente é uma porta de entrada com o ambiente externo. Então, a entrada de micro-organismos, a colonização de micro-organismos na nossa boca é uma coisa incrível. Tá? E fora, gente, que a gente não pode esquecer que é na boca que a gente tem um grupo, né, a gente tem um grupo não, a gente tem muitos nutrientes, né, que fazem com que esses micro-organismos queiram também ficar na nossa boca por causa por causa desses nutrientes que vai ter ali, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, que a nossa boca, ela é um ecossistema
dinâmico. Então, ali sempre você vai ter muitos micro-organismos, muitos nutrientes, e isso está o tempo todo se movimentando, isso, junto com a saliva, né? Ele está o tempo todo ali se multiplicando, saindo e voltando. A nossa boca, ela oferece condições para que cresça muitos micro-organismos, e não só nos dentes, nessa parte mesmo, né? Como também nos tecidos duros dos dentes. A gente pode falar da questão toda da gengiva. Isso tudo, gente, ele é um ambiente propício para desenvolver micro-organismos mesmo, não tem sombra de dúvida. Por quê? Porque entre os dentes, abaixo do dente, ali tudo, aqui, ó, nessa figura aqui, até que mostra bem, ó, tá vendo, ó? Essa parte aqui da placa, que é o biofilme, né, na verdade, isso tudo aqui a gente pode ter uma grande concentração de micro-organismos. Por quê? Porque nesse sulco aqui, ó, ele retém alimento, ele retém nutrientes, ele retém saliva, e ali, é claro, que é um local propício para desenvolver qualquer tipo de micro-organismo ali, tá? Aí, quando a gente fala de biofilme dental, que são esses grupos de micro-organismos bucais, eles já vêm sendo falados desde o século XVII, com Anthony von Leeuwenhoek. Não sei se vocês lembram dele, gente. Ele é o cara que descobriu o microscópio, vocês lembram dele? Na verdade, era um lente de aumento, né? E ele, o que ele falava? Olha só, gente, o texto dele no século XVII, presta atenção, hein? Ainda lembra que não tinha microscópio, eram lentes de aumento, mas olha o que ele colocava. Ó. Tem o hábito de todas as manhãs esfregar os dentes com sal e então enxaguar a boca com água. Inclusive, eu costumo, após as refeições, limpar os dentes posteriores usando palito, assim como esfregá-los vigorosamente em um pedaço de pano. Por isso, conservo os dentes posteriores e anteriores tão limpos e claros que só acontece com poucos homens de minha idade e minhas gengivas. Não importa a dureza do sal com que as esfrego, nunca sangram. Apesar de tudo, meus dentes não ficam assim tão limpos. Mas o que adere em alguns dos meus anteriores e caninos, ou entre eles, cresce sempre que examino com espelho de aumento. Lembra que nessa época ainda não tinha microscópio, tá? É um pouco de material brancacento, de consistência de manteiga. Examinando esse material, concluí, embora não verificasse nada em movimento no mesmo, que lá existiam animálculos vivos. Então, olha que interessante, gente. Isso daqui eu achei que vale muito a pena colocar aqui para vocês, porque, olha, gente, isso aqui no século XVII, onde a gente ainda não tinha microscópio desenvolvido, era só lentes de aumento. O cara, ele fazia uma boa, do jeito dele, né? Mas ele tinha um bom hábito de higiene, de esfregar, né? De retirar esses micro-organismos, então, depois de uma alimentação. Ele já tinha lente de aumento, então ele observava, olha como é que o cara era curioso. Ele, com lente de aumento, ele colocava na boca dele, observava os dentes dele e via que ali tinha uma característica esbranquiçada, né? Alguma coisa ali que chamasse atenção para observar o que tinha ali. E como o microscópio não era microscópio, era só uma lente de aumento, ele não conseguia observar movimento. Então ele achava que aquilo era morto, mas na verdade não é morto, aquilo é totalmente vivo. Tá? Então, desde o século XVII, ele conseguiu observar esses micro-organismos que viviam ali na boca dele, no dente dele, tá? Só que biofilme, esse conceito de biofilme, esse conceito de micro-organismos, ele só foi realmente descrito, tá? Em 1978, lá na década de 70, quase para 80, por esse cientista aqui, que ele realmente, de fato, definiu o que era um biofilme, tá? Não só bucal, mas biofilme de forma geral. E aí, gente, se você me perguntar, Natália, tá, beleza, você tá falando aí, falando, mas o que é um biofilme? Como é que eu posso classificar? O que eu posso dizer que é um biofilme? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Os biofilmes, então, gente, nada mais, eles são definidos como comunidades dinâmicas, porque ali você tem qualquer micro-organismo que ele é dinâmico, então ele morre, ele se reproduz, ele se multiplica, ele cresce e ele morre, ele vive, é aquela doideira, é uma comunidade dinâmica de células microbianas, aqui ó, firmemente, aí eu vou explicar como que eles são, tá? Firmemente aderidas a uma superfície biótica ou abiótica. Por que biótico ou abiótica, gente? Por que acontece? Quando eu falo de biofilmes, você tem que pensar o seguinte: inicialmente você tem o seu dente. É disso que a gente está falando, né? Biofilme bucal, dental. Então você tem o seu dente. Ali, no dente, ele é basicamente formado de hidroxiapatita. Então você tem
cristais de cálcio, de fósforo, hidroxilas. É isso que você tem. Então, você tem que pensar comigo. Você tem uma saliva, tá? Que é produzida pela sua glândula salivar. Essa saliva, gente, ela faz com que tudo que tem na sua boca vai se, né, que pode se soltar, que vai se modificando na sua boca, tá? Você mexe com a sua boca o tempo todo, então os micro-organismos, teoricamente, você pode pensar que eles não poderiam ficar aderidos ali, mas aí a gente tem que voltar na aula de microbásica, que a gente tem que lembrar o quê? Que as bactérias, elas fazem um mecanismo de adesão. Vocês lembram disso? Para que aconteça uma infecção bacteriana, essa bactéria precisa aderir. Então, existem micro-organismos, existem principalmente bactérias, que elas têm uma capacidade de aderir na superfície dos dentes, mesmo sendo um composto orgânico ou inorgânico. Ele vai aderir no seu dente. O seu dente pode estar limpo, tá, gente? Esse micro-organismo, ele tem capacidade de aderir. E o que acontece? Esse micro-organismo. Só que tem alguns micro-organismos que eles não conseguem aderir ao seu dente, mas eles conseguem aderir a bactérias que já estão aderidas. Olha que doideira, gente. É como se fosse. Olha para essa figurinha aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, gente. Olha para isso aqui. O que acontece, pensa que essa superfície sólida aqui é o seu dente. Tá? Então, a gente existe, hoje em dia já é conhecido que existem micro-organismos, existem bactérias que elas conseguem aderir ao seu dente, a hidroxiapatita, o esmalte do seu dente. Tá? Esses que conseguem aderir firmemente, eles liberam substâncias, tá? Que conseguem fazer com que essa aderência seja maior para eles. E com isso, quanto mais aderidos eles vão ficando, outros micro-organismos que estão presentes na sua boca são capazes de se aderir a esses micro-organismos colonizadores. Então, é um se ligando ao outro, um se ligando ao outro. No final, repara, gente, eles formaram... No final, ó, eles formaram... Ai, gente, desculpa aqui. Ó. Eles formaram um grupo de micro-organismos diversos, em camadas. E isso daqui é o biofilme bacteriano. Então, você não tem um único grupo de micro-organismos, você tem camadas de micro-organismos que vão se ligando, que vão... Isso aqui eu lembrei. Que susto. E um micro-organismo que vai aderindo a outro micro-organismo, e com isso eles vão... Tem um susto aqui. E com isso eles vão se proliferando, eles vão se multiplicando. Aí o que acontece? Então, além desses micro-organismos, vocês são ruins também, tá todo mundo aqui no bate-papo colocando riso. Aposto que vocês levaram um susto aí também, tá, gente? Ai, levou um susto. Aí, ó, o que acontece? Então, além deles terem esses micro-organismos, gente, são capazes de liberar substâncias, tá? Eu não sei onde que foi. Eu não sei. A Renata colocou assim, acho que foi aqui. Eu não sei. O seu microfone tá desligado. Eu não sei. Ah, mas tá bom. Não tem problema não. Não esquenta não. Isso acontece. É bom que dá uma animada na gente. É da Renata Passabon, professora. Não é meu, não. É da outra Renata. Mas o dela também tá... Ela desligou agora. Tava Tá, aberto. tadinha. Ela colocou aqui, ó. Acho que meu filho tá no meu colo assistindo o vídeo. É o menininho dela. Eu levei um susto, porque, na verdade, como as meninas aqui de casa escutam muito isso também, eu falei, gente, eu aqui tem algum vídeo das meninas passando aqui no meu computador agora. Eu pensei que fosse isso. Mas tá ótimo, não tem problema não esquenta não. É bom que dê uma acordada em quem tá dando um cochilinho aí, é bom que dê uma animada no povo. Não esquenta não, pode ficar tranquilo. Tá? Então, gente, ó, esses micro-organismos aí, é uma bactéria juntando na outra, e essas bactérias, gente, elas são tão danadinhas que elas liberam substâncias. Guarda aí, entre essas substâncias, elas liberam principalmente esse EPS. O que é EPS? São exopolissacarídeos. Ou, o que são esses exopolissacarídeos? São polissacarídeos, são carboidratos que essa bactéria, ela mesma produz, ela libera. Por que ela faz isso?
Porque no momento que essa bactéria adere, ou porque ela tem uma substância de adesão, como as fímbrias, lembra? Né? Aquelas fímbrias, né? Quando elas vão se aderindo ali no seu dente, elas liberam essas substâncias, esses polissacarídeos, essas proteínas. Por quê? Porque elas estão liberando como se fosse um muco que ajuda elas a se fixarem mais. Então, elas liberam esse ex-polissacarídeos, esse EPS, proteínas, alguns ácidos. E, além disso, gente, nesse biofilme também vai ficando ali algumas células epiteliais, nosso próprio tecido epitelial ele vai descamando, algumas enzimas, glicoproteínas salivares, resto de alimento. Então, isso tudo vai ficando ali naquele biofilme e vai só alimentando esses micro-organismos que estão ali. Tá? Professora, Oi, pode falar. só para lembrar um pouquinho, a gente teve essa aula de biofilme no estágio supervisionado, igual essa foto que você colocou aí. Aham. A gente teve o biofilme, né, para a gente ver da nossa dupla. Foi até interessante para a gente relembrar também, né? Isso aí. Então, Né, vocês fica mais... tiveram aula de biofilme essa semana, esses dias aí? Não, na última aula prática que a gente teve, quando a faculdade, que era a aula de sábado, a Aham. gente teve essa aula de revelador de placa. A gente estava colocando na Isso na aqui. nossa dupla. Isso Isso aí. aí, certinho. Isso aí. Aí Ah, foi até interessante que a gente relembra também, isso né? aí, que legal. Então é bom que vocês podem ir conversando comigo, tá vendo? Porque, na verdade, É, quando a gente coloca esse bitelo desse revelador aqui, você chega a ficar meio apavorado. Você fala, meu Deus do céu, pronto, agora meus dentes estão tudo estragados, tudo ruim. E aí, isso que a gente tem que lembrar. Quando a gente fala de biofilme, é claro, gente, que vocês estão ali para conscientizar uma população, educar, na verdade, uma população a questão da cárie, porque realmente, dependendo do micro-organismo que a gente tiver aqui, né, a gente vai ter micro-organismos ali que pode desenvolver uma cárie, né? Pode desenvolver problemas, né, de periodontite, um monte de problemas bucais. Mas a gente também não pode achar que o coitado do indivíduo, né, que tá assim, tá totalmente danado, porque naturalmente a gente tem micro-organismos na nossa boca. E isso o tempo todo vai estar acontecendo. Né? Então, por exemplo, por mais que você escove bem os dentes, que você passe o fio dental, gente, isso vai acontecer, porque a gente tem micro-organismos que têm essa capacidade de adesão. O cuidado que a gente tem que tomar é quais os micro-organismos predominantes. E quanto melhor é a nossa escovação, que é isso aí que vai interessar para vocês, né? Porque é isso aí que vocês vão passar para os pacientes de vocês. Quanto melhor é a escovação, a questão do flúor, né, que a gente vai falar sobre isso também hoje na aula, melhor vai ser para evitar micro-organismos patogênicos. Aí é bom que aí a gente vai conversando, vai interagindo na aula e vocês vão me lembrando aí coisas que às vezes eu não lembro, e vocês vão me lembrando aí também, tá? É bom que a gente vai conversando de coisas que vocês já fizeram, né, e que vocês estão trabalhando com isso. Isso é bem legal, né? Tá? Então, ó, gente, aqui a organização desse biofilme. Lembra, então, que a gente vai ter vários micro-organismos. E aí, lembrando, gente, que os micro-organismos que estão aqui na superfície, mais agarradinho com o dente, mais agarradinho com a gengiva, são micro-organismos diferentes daqueles micro-organismos que vão estar mais na superfície. Lembrando que quanto mais próximo lá da gengiva, menor o oxigênio vai estar lá. E aí que está o X da questão, gente. É exatamente você entender isso aqui. Quanto mais próximo da gengiva, quanto mais lá para baixo, né, a gente vai começar a ter micro-organismos que ficam com menos oxigênio. Então, só vai sobreviver ali aqueles micro-organismos que sobrevivem em baixas concentrações de oxigênio. E esses micro-organismos que conseguem viver nessas condições, eles podem fermentar. No momento que eles fermentam, eles liberam ácido, principalmente o ácido lático. E com isso, muda o pH. Tá? E aí, gente, quando você muda o pH e você acaba fornecendo um ambiente ácido, acaba proliferando bactérias cariogênicas, tá? Que são aquelas bactérias que gostam de ambientes ácidos, que são as bactérias acidogênicas, né? Que sobrevivem em ambientes ou que se multiplicam em ambientes ácidos. Aí essas bactérias a gente tem que tomar cuidado. Por isso, esse cuidado com a questão da placa, dos biofilmes. Porque quanto maior essa placa, quanto maior esse biofilme, quer dizer que pode estar faltando oxigênio ali, faltando oxigênio, diminui o pH. Se diminui o pH, prolifera micro-organismos que fermentam e vai deixar o ambiente cada vez mais ácido.
Quanto mais ácido, maior o risco da cárie acontecer. Que a gente vai ver exatamente esse processo daqui a pouquinho. Tá? Então, esse negócio que eu coloquei aqui, sistema de canais, é que aqui tudo tem um sistema de canais entre esses micro-organismos. Então, ao longo do biofilme, você tem nutrientes que eles são transportados entre essas camadas, tá? Já foi reconhecido que existe um fluxo entre esses nutrientes aí, de enzimas, o oxigênio, bem menos oxigênio, mas também tem esses oxigênios aí. Tá? Uma coisa tão interessante também, gente, entre esses micro-organismos é o seguinte. Os micro-organismos, eles vivem em comunidade. Como qualquer comunidade, eles podem competir com espaço, com nutriente, com tudo. Então, quando o biofilme ele já está todo formadinho, todo bonitinho, né, todo colonizado ali na sua boca, o que acontece? Existem micro-organismos que eles são antagonistas, que a gente fala. Então, o que acontece? Existem micro-organismos que eles vivem numa concentração baixa de oxigênio. Então, por exemplo, lá mais próximo aqui, ó, da região da gengiva, né? Nessa supragengival, o subgengival aqui. O que acontece? Ali você tem micro-organismos que sobrevivem com baixas... Ué, gente? Que sobrevivem com baixas concentrações de oxigênio. Naturalmente, eles vivem ali, tá? E aí, o que acontece? Esses micro-organismos, eles podem, olha só como é que eles são danadinhos. Esses micro-organismos, como eles sobrevivem em baixas concentrações de oxigênio, eles podem utilizar do pouco oxigênio que tem para poder fazer alguma função biológica dele, bioquímica dele, e com isso ele retira oxigênio do meio para as outras bactérias. Por que ele faz isso, gente? Para que aquelas bactérias que sobrevivem somente na presença de oxigênio morram. E ele, como sobrevive na ausência ou com pouca concentração, então ele vai conseguir se proliferar se as outras bactérias morrerem. Tá? Então, isso é muito comum acontecer. Por isso, essa questão da gente limpar mais os dentes, porque aí você consegue remover esses micro-organismos que podem ser os mais patogênicos, ou então você consegue uma maior oxigenação daquele ambiente, evitando com que esses micro-organismos mais patogênicos e que não utilizam o oxigênio sobrevivam ali no seu dente. Tá? Isso é bem legal. Então, o que acontece? O que eu vou falar aqui agora, gente, são fins didáticos, tá? Então, a gente acaba classificando os biofilmes de acordo com a localização e se são patogênicos ou não, tá? Então, de acordo com a localização, foi isso aí que a Renata colocou, a questão do que vocês fizeram lá dos reveladores de placa. Então, a gente pode ter o supragengival, né, gente? Que é mais essa parte aqui de cima, mais referente a essa parte da gengiva. E tem a subgengival, que aí eu tenho o maior nervoso quando olho essa figura aqui, me dá maior gastura, né? Porque vai estar na parte mais lá da gengiva, que isso aqui, esse tipo de extração desse tipo de placa, com vocês mesmo da área, né? Não é para qualquer pessoa tirar, vocês que vão, né, são entendidos. Estou mostrando aqui, ó, como é que vocês conseguem retirar esse biofilme, essa placa que vai estar formando ali. Então, isso é de acordo com a localização. Tá? Lembrando, gente, que quanto mais próximo aqui, ó, quanto mais subgengival, você vai ter mais micro-organismos de uma classe do que quando a gente fala supragengival. Então, são micro-organismos que têm preferências por esses ambientes. A gente vai falar sobre eles, tá? E quando eu falo de acordo com a patogenicidade, que é o mecanismo de causar uma doença, a gente pode ter micro-organismos que são cariogênicos, né, que podem desenvolver a cárie. Quando eu falo de bactérias cariogênicas, biofilmes cariogênicos, eu vou estar falando basicamente de qual tipo de micro-organismos. Geralmente, são esses micro-organismos acidogênicos, ou seja, são bactérias ou são micro-organismos que eles se multiplicam num ambiente ácido ou que preferem viver num ambiente ácido, e aí é isso que eu estou te falando, que são esses que vivem num ambiente com baixa concentração de oxigênio, e geralmente são bactérias gram-positivas, tá? E quando eu falo de biofilmes, que são periodontopatogênicos, aqui eu vou estar falando, gente, de micro-organismos que são mais basofílicos, ou seja, eles vivem num ambiente mais básico, lá por volta de 7, 8,
7 é neutro, né? Lá por volta de 7,5, 8, um pouquinho, e bactérias gram-negativas. Então, são características diferentes desses micro-organismos. Aqui, gente, é um esqueminha que eu achei bem legal para passar para vocês, que tenta reproduzir um pouco essa questão de causar uma doença, tá? Então, por exemplo, se você tem uma alimentação muito rica em sacarose, muito rica em açúcar, né? O estresse acaba que com isso você produz, esses micro-organismos produzem muito mais ácidos do que o normal. Por quê, gente? Porque muita sacarose é carboidrato, as bactérias precisam disso. E com mais estresse, né, também isso pode ocasionar a mudança ambiental, então você vai ter a proliferação de outros tipos de micro-organismos, principalmente aqueles que vivem bem em ambientes com menos oxigênio. Não quer dizer que está com falta, mas que a concentração de oxigênio é mais baixa. Com isso, menos oxigênio, eles acabam fermentando. Quanto mais fermenta, mais ácido produz. Automaticamente, aquele pH neutro que deveria estar na sua boca, como teve uma mudança ambiental, ele vai para um pH ácido. E com isso, gente, micro-organismos que são comuns, que não são maléficos, como essa espécie aqui de Streptococcus sanguíneos e os gordones, eles acabam sendo prejudicados e acaba tendo a proliferação de micro-organismos mais suscetíveis a algum processo de virulência, a ser mais patogênicos, como Streptococcus mutans e Lactobacillus, porque eles têm preferência por esse ambiente mais ácido. Por isso que eu coloquei aqui, ó, cariogênico, tá? E nesse processo pode acontecer a doença, que é a cárie, que a gente vai entrar nesse processo de desmineralização e remineralização, tá? Então é isso aí que pode acabar acontecendo, é isso que a gente vê na aula de hoje, ok? Se tiver dúvida, a gente pode perguntar. Tá? Então, quando a gente fala do biofilme bucal, gente, ele tem algumas peculiaridades diferentes de outros, tá? Porque o que a gente tem que lembrar sempre é isso. Esses micro-organismos têm que aderir à nossa boca, à nossa película, ao nosso dente. E o nosso dente, gente, é um ambiente em que você vai movimentar o tempo todo. A sua língua passa, você bebe água, tem saliva. Então, o tempo todo, aquilo dali está sendo modificado. Então, obrigatoriamente, esses micro-organismos que a gente chama de colonizadores, por isso que eu coloquei aqui, ó, biofilmes, formação da película, tá? Por quê? Porque para começar o biofilme, para começar o processo de formação de biofilme, a gente precisa de micro-organismos que são chamados de colonizadores. Qual que é a característica desses micro-organismos? São micro-organismos que conseguem se ligar à película adquirida. O que é uma película adquirida? É a ligação dos micro-organismos com os cristais de cálcio, de fósforo, a hidroxiapatita do seu dente, ao esmalte do seu dente. Para que isso aconteça, tá, gente? É preciso que esses micro-organismos presentes na sua boca, eles consigam interagir. É preciso, tá vendo, ó, glicoproteínas salivares do hospedeiro para aderir. Todo mundo tem condições, todos os micro-organismos têm condições de aderir. Então, uma vez que você tem um micro-organismo na sua boca, esse micro-organismo ele tem uma boa capacidade de adesão à hidroxiapatita do seu dente, às ligações do seu dente, esse micro-organismo ele começa a aderir. No momento, então, que ele começa a aderir, essa ligação, gente, são ligações de quem gosta de química, né? São por ligações de Van der Waals, tá? Esse micro-organismo começa a aderir ali e começa a secretar a matriz, que é aquele EPS, que são aqueles polissacarídeos externos, ele começa a secretar isso. Para quê? Porque ele está aderindo lá no seu dente, na camada do seu dente, naquela matriz ali do seu dente, formando essa película e secretando uma matriz. No momento que ele secreta essa matriz, é para ele se proteger. Lembra que é uma substância gelatinosa que ele produz para conseguir se aderir com mais firmeza àquela película. Tudo bem isso aí, gente? Então eu coloquei aqui, ó, através dessas forças, as proteínas salivares são adsorvidas, rearranjadas e permitem que a película adquirida possa aderir a essas bactérias pioneiras. Então é esse o comecinho aqui, ó, gente, ó. Então você tem células bacterianas que estão soltas na sua boca e aí ela começa a aderir
ao seu dente, formando essa película. Então, são bactérias pioneiras, são as colonizadoras, elas conseguem aderir através de fímbrias, através de proteínas de adesão, elas conseguem aderir ali na película do seu dente, nos cristais de hidroxiapatita do seu dente, aderiu ali, começa a secretar a matriz para proteger essas bactérias ali. Ok, gente? Aí, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltar com vocês, porque vai acabar o tempo, o nosso tempo aqui. Aí eu vou mandar aqui para vocês o outro link para a gente voltar e continuar isso aqui, tá? Deixa eu... Aonde que... Interromper, parar a gravação aqui?